Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Informa Brasil. Eu sou o Júnior e um bom dia a todos. E olha só pessoal, a cada dia que passa tem se tornado mais difícil a aprovação dessa proposta de reforma da Previdência. Todos os dias, mais deputados têm se juntado à luta para tentar barrar essa proposta de reforma da Previdência devido ao fato de mais da metade da população ser contrário a essa proposta de reforma da Previdência. E dessa vez, pessoal, o deputado Pompeu Matos fez um discurso, segundo ele, desmascarando completamente esse discurso de que a proposta de reforma da Previdência vai ser para beneficiar os pobres. Segundo ele, como uma proposta que seria para beneficiar os pobres, do 1 trilhão que será economizado por essa reforma, aproximadamente 900 bilhões serão em cima dos pobres, apenas pouco mais de 100 bilhões em cima dos grandes privilegiados. Segundo ele, o discurso de Paulo Guedes é um discurso fajuto, porque segundo ele, Paulo Guedes foi um dos responsáveis por implantar esse mesmo sistema que eles querem implantar no Brasil, no Chile, e que hoje está completamente falido. E não há motivos para implantar um sistema que deu errado em outro país, em nosso país. Veja agora o discurso completo do deputado Pompeu de Matos, no qual, segundo ele desmascara essa proposta de reforma da Previdência. Após isso, deixe sua opinião aqui embaixo sobre o que você achou e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem informadas sobre tudo que tem acontecido com a proposta de reforma da Previdência. Nós temos que fazer aqui na Câmara o resgate do debate da verdade, reciprocamente, de um e de outro lado, para não parecer que um diz uma coisa, outro diz outra e ninguém entende nada. Alguns falam que a Previdência é para beneficiar os pobres e outros que a Previdência é para beneficiar os ricos. Nós sabemos o que é os pobres, sabemos o que é os ricos, o que são os ricos. Ora, o regime geral da Previdência trata dos pobres, que ganham até R$ 1.370 em média. Então, quando o governo trata na reforma do RGPS, ele trata dos pobres. Se o governo não quer mexer com os pobres, não quer castigar os pobres, o governo retira o regime geral da Previdência da reforma. Pronto. Mexe com os deputados, senadores, ministro, juiz, promotor, desembargador, Ministério Público, pega os grandes. Agora, a hora que mexeu com o regime geral de Previdência, mexeu com os pobres. Esta é a verdade e nós temos que desmascarar e fazer com que prevaleça a verdade. Porque uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Agora imagine a própria verdade repetida. Então nós temos que repetir a verdade. Essa proposta, especialmente no regime geral de Previdência, 40 anos de contribuição, 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres, eu digo que é aposentadoria pela hora da morte. Depois que o cidadão morre, depois do velório do morto, quando estão levando o corpo do falecido para o cemitério, chega o agente do INSS dizendo: segura o corpo do morto que chegou a aposentadoria. Aí é tarde. Mas diz que a justiça tarda, mas não falha. Nessa hora falhou, porque chegou tão tarde que chegou depois. Então nós temos que deixar isso bem claro. O governo, ele é corajoso, é muito corajoso contra os pobres e muito covarde contra os ricos. Ou o inverso, para que o governo compreenda. Porque a diferença entre a coragem e a covardia está em que tem coragem, enfrenta os grandes, os fortes e os poderosos. O covarde se prevalece dos miseráveis, dos pequenos e dos fracos. O governo não tem coragem de cobrar os grandes devedores da Previdência. Está aí a Friboi, deve milhões, essa da carne azeda. Está aí a Vale, da Brumadinho, que enterrou um monte de gente viva, deve milhões, não paga. Time de futebol, banco. O banco do ministro Paulo Guedes deve para a Previdência, não paga. E ele não cobra. Então, eles não têm coragem de cobrar os grandes devedores, os sonegadores, as concessões. Mas, no entanto, são covardes o suficiente para pisar no pescoço do viúvo, da viúva, da pessoa com deficiência, do idoso pobre, do agricultor, da agricultora, do professor e da professora. Isso é covardia, isso tem nome, e nós precisamos dizer aqui em alto e bom som. E eu mato a cobra, mostro o porrete e o couro do bicho estaqueado. Está aqui, nos números do ministro. Ele apresentou que vai economizar 1 trilhão e 70 bilhões. Sendo que desse 1 trilhão e 70 bilhões, 900 bilhões em números redondos, ele tira do RGPS, do Regime Geral da Previdência. Quem são? O idoso pobre, a viúva, o viúvo,
a pessoa com deficiência, a professora, enfim, são as pessoas que ganham até 1.370. Eu perguntei para ele, qual é a mágica, ministro, que o senhor vai fazer para tirar 900 bilhões deste povo, dessa gente, desses trabalhadores? Ele não respondeu. Ele silenciou, ele tergiversou e não deu a resposta. Pois nós temos que falar isso aqui em alto e bom som, para que seja bem compreendido essa matéria e que a gente não se engane. O teto da Previdência, 5.800.000, nós concordamos. Pode ser para todo mundo. Nós não estamos aqui pedindo que a Previdência não toque nos deputados, não toque nos ministros. Isso aí é conversa para boi dormir, porque nós queremos que toque, corte os grandes, não tem problema. Só que para cortar os grandes não precisa cortar os pequenos. Não depende uma coisa da outra. Agora, a pretexto de cortar os grandes, eles metem a mão nos pequenos, se prevalecem do mais fraco, e aí não tem o nosso apoio. A prova aprovada tem mais uma. 70% dos municípios do Brasil e do Rio Grande, do meu estado, as aposentadorias recebidas por seus munícipes é maior que o FPM, que o Fundo de Participação dos Municípios. Então, até nisso prejudica. Aí o ministro vem e diz que vai fazer a tal de capitalização que ele não incluiu no projeto. Ele fala, mas não escreveu. E aí ele fala na capitalização nocional. O que é nocional? As pessoas sabem o que é nocional? Pois eu vou dizer o que é nocional. É sem noção. É sem noção. Ou seja, é uma capitalização imaginária. Que o cidadão tem, mas não tem. Está lá, mas não está. O dinheiro está depositado, mas não existe. E quando for receber, quem vai pagar? Então a gente tem que contestar isso com veemência. Não tem cálculo atuarial. Nenhum cálculo atuarial. Ou seja, nós estamos dando um cheque em branco para o governo. Não com o nosso voto, não com o nosso apoio, não sem a nossa crítica, porque não é justo fazer a reforma. Entra um ministro da Economia nesta comissão, registra o fato de que nós temos hoje 40% dos trabalhadores fora do mercado formal, ele registra a imensa precarização do trabalho das mulheres, ele registra a absoluto número recorde de desempregados, e ele não consegue falar uma proposta de solução, ainda bem, relator, que Vossa Excelência chegou, uma proposta de solução para essa questão. Então, ao invés de eu apresentar soluções para o mercado de trabalho de mulheres e homens no Brasil, ele é o ministro da Economia, dele apresentar uma solução para as forças produtivas do Brasil, para o setor produtivo brasileiro, para a indústria brasileira, para o desenvolvimento econômico, ele diz que a solução é cortar. Quando, na verdade, o problema da Previdência não é o sistema de Previdência, é a economia. Essa é a nossa questão fundamental, né? Nós temos hoje, eu ouço falar aqui a palavra insustentabilidade. Posso dizer a vocês que eu sou da Comissão de Seguridade Social desta casa há 25 anos. Eu estou aqui desde 1991. Nós já recebemos aqui dezenas de delegações estrangeiras pedindo, por favor, referência da nossa Seguridade, porque é a Seguridade mais sustentável que eles conhecem. Sabe por quê? Porque é um dos sistemas do mundo que tributa o capital. E essa é a informação que é negada pelos governos à sociedade brasileira. Quem produz esta caneta, essa caneta, contribui para a Seguridade Social brasileira. Porque é em cima da contribuição sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro, tem contribuição para a Seguridade Social brasileira. Quando é dado o déficit para a sociedade, que cada dia é um número, cada dia vocês dão um número, vocês não dizem que há contribuição social sobre lucro, contribuição sobre faturamento, para poder dar o dado real da Seguridade, que até 2015 era superavitária em média de 70 bilhões. Não é à toa que a DRU incide sobre a Seguridade. DRU não incide sobre déficit, incide sobre superávit. Então, qualquer déficit que haja no sistema de Seguridade é porque parou de ter emprego. É porque fecharam empresas, fecharam fábricas, fechou o setor produtivo brasileiro. Não é o sistema que é insustentável, e sim a política macroeconômica brasileira. Esse sistema é absolutamente sustentável, é por isso que ele está de pé, porque ele tributa o capital, não é só folha de salário de empregado e empregador. É importante que a gente diga isso. Segundo, é importante também dizer que hoje há
52 milhões de trabalhadores, dentre eles, doutora Zora, as mulheres principalmente, que têm dupla jornada e que têm uma vida absolutamente diferenciada, porque se a vida laboral é diferente, o acesso a benefício não pode ser igual. É importante dizer isso. Aqui, nesse caso, são 52 milhões de trabalhadores que hoje não alcançarão a aposentadoria. Ou estão desempregados, ou 18 milhões sem carteira assinada, ou são mais 11 milhões que não têm hoje registro nem de MEI. Fora aqueles que trabalham por conta própria, que não têm registro nenhum. Isso dá 52 milhões, é metade da população economicamente ativa, mais da metade. Qual é a solução? É aumentar a carência de 15 para 20? Para alcançar? Aí diz assim, não, mas hoje as mulheres já se aposentam por idade. Óbvio, não conseguem contribuir, não é por opção, não. É porque não conseguem chegar. Junta um papel, uma carteira, um negócio para tentar juntar 15. Aí o que vocês fazem? Aumentam para 20. Para 20. Nenhuma mulher se aposenta mais, nem por idade vai se aposentar, nesse critério. Terceiro, vocês falam da alíquota com a boca cheia. Reduzimos a alíquota. Vocês reduziram centavos e aumentaram 33% a contribuição. Vocês aumentaram em 5 anos. Aí eu reduzi 0,5%, mas aumentou 5 anos de contribuição, aumentou de 15 para 20 a carência. Então vocês têm que parar de enganar as pessoas, vocês estão impedindo o alcance da aposentadoria. Ah, não estamos tirando os mais pobres, eles fazem um cálculo per capita. A base da ciência tributária é a capacidade contributiva. Não adianta dizer, porque no per capita, se tirar R$10 de quem ganha 1.000, é muito, pode colocá-lo abaixo da linha da pobreza. Então, é 90% em cima de quem não tem nada mesmo, em cima da população pobre mesmo. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu queria agradecer a você que assistiu o vídeo até o final e pedir para você comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas se mantenham informadas sobre tudo o que tem acontecido na proposta de reforma da Previdência. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Aqui nesse canal você encontra todas as notícias da reforma da Previdência e as principais notícias do Brasil. No mais, era isso, pessoal, e até mais.